Pessoal, boa noite a todos. Nós estamos começando aqui o quarto encontro do grupo de estudos da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG. Hoje é dia 19 de outubro e hoje nós temos a grande alegria de receber a doutora Marcela Raj Pereira, que é mestre em Direito aqui pela UFMG, especialista em Direito Constitucional Aplicado e pesquisadora. Ela participou da clínica por muito tempo, vai contar a história dela com a clínica e nos abrilhantar com seus conhecimentos e seu aprendizado, toda a vivência que ela teve na área do trabalho escravo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, nós estamos muito honrados em recebê-la aqui hoje. Eu passo a palavra para a senhora. Muito obrigado. Obrigada, Leandro. Vou agradecer à Júlia também, que está liderando a organização. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo, né, nessa quinta-feira à noite, depois de um dia de trabalho, para falar de trabalho. E eu ainda estou no meu ambiente de trabalho, então é muito especial estar aqui com vocês. Agradeço a generosa apresentação. Para mim é uma alegria, é muito especial estar aqui, né, no espaço da clínica, dividindo um pouco do que eu pude aprender ao longo dos anos, na minha experiência de clínica, na minha experiência no mestrado, e o objetivo é esse, sempre difundir o conhecimento, para que esse conhecimento chegue na prática e mude a vida das pessoas, que esse é o nosso grande objetivo com as nossas pesquisas e com os nossos trabalhos. Então, é uma alegria poder dividir aqui hoje com vocês. E até brinquei antes de entrar, a clínica é minha casa, sempre vai ser, então é muito gostoso vir aqui para essa conversa. Então, vamos lá. O tema, né, da reunião de hoje será condições degradantes no trabalho escravo doméstico, né? Primeiro, aqui é um grupo de estudos, vou deixar vocês muito à vontade para intervir, para fazer pergunta, né, se quiserem. Aí eu não sei como vocês controlam, levantam a mão, mas aí a gente vai conversando, dialogando, para a gente construir uma coisa bem legal. Eu tentei preparar uma apresentação com um olhar mais prático, sabe? Para a gente treinar justamente o nosso olhar, perceber o trabalho escravo doméstico na prática. Eu espero, né, conseguir concluir essa missão. No final, vocês me contem. Vou começar aqui com a apresentação. Tá. Não, gente, estou apanhando. Tranquilo. A apresentação você já está com ela aí? É porque agora que eu percebi que tem várias abas abertas no meu... Estou atrapalhando a gravação de vocês, né? Não, tudo bem. Isso, sem problemas. No computador. Aí eu cliquei aqui e abriu tudo. Mas agora foi. Vocês estão vendo. Ainda não, vai aparecer agora pra gente, espera aí. Pronto. Agora está aparecendo. Tá aparecendo. Então tá. E agora o Zoom sumiu. Como que eu faço? Que eu não estou vendo vocês. O Zoom não. Você chegou a colocar ela também no Google, que a senhora tinha falado, né? Não, agora deu. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Mas às vezes você não está vendo a gente. Estou vendo vocês. Ela então está aqui na minha segunda tela. Perfeito. Então ótimo. Tudo certo. Não quis testar antes, né, Leandro? Então, vamos fazendo novo. Então, vamos lá, gente. Condições degradantes no trabalho escravo doméstico. Então, vamos lá. O nosso ponto de partida, né, vai ser o artigo 149 do Código Penal, que é onde está a previsão do tipo penal de reduzir alguém à condição análoga a de escravo. Mesmo sabendo que é um grupo de estudos, que vocês já estudaram o tema, eu acho muito importante a gente ter esse ponto de partida, até para reforçar na escrita dos trabalhos de vocês, eventual petição que vocês forem fazer, a gente sempre tem que ter um ponto de partida e sempre voltar ao artigo, né? Nunca partir do pressuposto que a outra pessoa sabe do que a gente está falando. Isso é muito importante e, às vezes, na prática, a gente acha que por a gente saber, todo mundo sabe. Então, é um conselho prático. Então, vamos lá. Então, o título, né, fala que reduzir alguém à condição análoga de escravo, e aí as hipóteses. Primeira coisa, nem sempre... Oi. Eu vou te interromper. O slide está parado na primeira... Na primeira tela, isso. Ele não está passando para a gente. Obrigada.
Por que será, hein, gente? Para mim passou. Você colocou ele em tela cheia? Coloquei. Às vezes acontece esse problema de quando ele está em tela cheia, ele não passar. Você pode tentar tirar da tela cheia e passar ele nessa lateral? Posso, claro. Ah, não, acho que agora vai dar. Carregou? Tá carregando aqui. Isso, agora liberdade e autodeterminação. Isso. Deu, né? Tá apresentando aqui. Mas aí temos um pequeno problema. Anterior. Agora sim, pronto. Todo mundo tá vendo, né? Agora. Ótimo, obrigada, Júlia. Então, vamos lá, gente, retomando. Então, primeira coisa, essa redação que vocês estão vendo aí na tela, ela é uma redação que foi dada ao tipo em 2003. Nem sempre foi assim. Antes de 2003, ele parava no reduzir alguém à condição análoga de escravo. E isso já gerou inúmeros problemas de configuração, porque ninguém sabia, tá, trabalho escravo. Agora, o que é trabalho escravo? E aí, a gente já pode fazer uma reflexão que falava assim, que era o crime de plágio, que precisava saber a condição dos escravos. E aí, sempre que vinha no imaginário, a gente pensava assim, grilhões, senzalas, trabalhos pesados, né? E aí, nesse exercício, quem pensava no trabalho doméstico? Né? Quem eram as mulheres escravizadas domésticas? O que elas faziam? Né? O imaginário popular sempre foi muito pautado naquela noção da novela, a mulher, a ama, amorosa, cuida das crianças, usa roupa clara, né? Ali convive com os patrões, e isso passou ao longo da história como se fosse algo natural, como se fosse uma relação pacífica, sem violência, algo que não era verdade. Então, eu também levanto essa hipótese que nesse análogo, né, nesse de voltar à história, por não representar bem a história de mulheres escravizadas, isso se perdeu e gerou uma dificuldade enorme da gente ver mulheres, da gente constatar, né, a submissão, a exploração de mulheres em situação de trabalho escravo, principalmente no trabalho escravo doméstico. Mas aí, feita essa consideração, o tipo, em 2003, passou a dizer quais as hipóteses em que configurava o trabalho escravo, né? Que doutrinariamente a gente fala que esse tipo penal ele é analítico e alternativo. Analítico por quê? Porque ele traz as hipóteses. Ele passou a falar, né? Trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes, servidão por dívida. E alternativo, porque basta qualquer uma dessas hipóteses para estar configurado. Não precisa ter todas, não precisa restringir a liberdade, e vocês vão ver no estudo da jurisprudência que muitos julgados falam assim, as condições eram ruins, mas não tinha liberdade restringida. Aí você fala, mas aqui está falando de liberdade? O único requisito, condições degradantes, basta. Então, é muito importante a gente também ter esse conceito muito bem sedimentado para a gente bater o pé na nossa atuação prática e não deixar a gente cair nessas armadilhas, né? E o bem jurídico que está por trás do tipo é a liberdade pessoal e a dignidade da pessoa humana. Isso é exaustivamente trabalhado. Bom, um ponto-chave do tipo penal é o seguinte, é a liberdade de autodeterminação. Essa liberdade de autodeterminação está inserida no conceito de liberdade pessoal. E é muito bom a gente pensar por esse ângulo, porque o que significa? Quando por uma daquelas das condutas você mina a capacidade da pessoa de se autodeterminar, validamente decidir sobre a vida dela, se ela vai continuar prestando aquele serviço ou não, né? Isso, quando é minado, é uma situação clara de trabalho escravo. Isso no trabalho escravo doméstico é muito notável, embora não seja tão visível a olho nu, assim, um olhar menos treinado, né? Porque é o seguinte, a pessoa mora ali na casa, então, em regra, não está amarrada, ela pode sair, mas ela está realizando o trabalho e ela não recebe salário. Então, ela não tem, ou ela recebe e os patrões descontam,
E, então, assim, a pessoa que não tem um salário, ela não tem capacidade de se autodeterminar. Se ela fala assim, não, ok, eu trabalho, eu quero receber, eu sou uma trabalhadora, aqui eu não faço mais nada sem ter meus direitos. Ela não tem condições de bater esse pé, gente, porque é a própria sobrevivência dela, porque ela está ali trabalhando, muitas vezes aquilo não é reconhecido como um trabalho por aquela família, e em troca da sobrevivência, né? É uma alimentação, é uma roupa, muitas vezes usada, uma moradia que não é nada, assim, não é um direito à moradia constitucionalmente falando, é um quartinho em precárias condições, né? Que a gente sabe muito bem o que significa o quarto de empregada. Então, essa abordagem da autodeterminação fica muito nítida nos casos de trabalho escravo doméstico. E é tão profundo isso que, em casos assim, a fiscalização chega para resgatar, a pessoa ela não tem para onde ir. Se romper aquele vínculo, ela não tem o que fazer. Então, assim, já é mais uma dificuldade, porque aí a gente vê claramente que não tinha essa autodeterminação. E, né, para arrematar, para o STF, ele combina esses três elementos: a violação à liberdade individual, a dignidade da pessoa humana e a violação dos direitos trabalhistas e previdenciários. Estou batendo muito nesse ponto inicial com vocês, porque a gente precisa transpor toda essa ideia quando a gente for analisar os casos de trabalho escravo doméstico, né? Porque para a gente obter êxito, né, na repressão do ilícito, que é justamente pegar um caso, uma história, e colocar na lei. Então, essa parte doutrinária tem que estar muito bem sedimentada para a gente não cair nas armadilhas que a gente vai ver que tem no discurso. Então, avançando, agora sim, né? O que são condições degradantes de trabalho? Falando do tipo, então vamos diretamente no tema. Eu tenho certeza, né, que condições degradantes de trabalho, todo mundo tem noção do que é e sabe identificar visualmente, né? E vou provar para vocês. Então, aqui nessas imagens, todas retiradas de relatório de fiscalização, a gente vê aquela cena rural, típica, que todo mundo pensa quando pensa em trabalho escravo, inclusive trabalho escravo contemporâneo, que até 2020 era notadamente essa cena que todo mundo via, né? O trabalho no meio rural, sem condições de segurança, um ambiente muito sujo, não tem um local para armazenar os alimentos aqui, eles estão cozinhando em latas velhas, no chão, né, não tem uma cozinha, o trabalhador comendo improvisado, não tem um local para tomar as refeições, isso é um direito básico. Imagino também que não deva ter um sanitário, a cama improvisada. Então, assim, a degradância salta aos olhos, isso é claro para todo mundo. E também é claro o que não é degradante, como vocês vão ver nesse slide. Então, condições ideais, tanto no doméstico quanto no campo. A gente vê EPI, né, banheiro, num ambiente mais saneado, os alojamentos, a limpeza. Então, isso não é o degradante. Então, esse exercício visual é muito fácil, mas é muito abstrato também. Né? Não adianta. Como que você chega para o juiz e fala que, ó, trabalho escravo, tá aqui a foto. Temos que fundamentar, temos que sempre buscar o argumento. E esse é o nosso exercício, né? E, então, trazendo aqui os fundamentos, os conceitos, né? O trabalho, a gente pode dizer que o trabalho em condições degradantes é a antítese, né, do trabalho digno, como as próprias imagens mostram. Só que tem um detalhe, ainda assim, condições degradantes é muito pouco, é muito aberto. O que define? Quem falou que são condições degradantes? Né? Então, a gente ainda precisa trazer mais objetividade. A doutrina, vários julgados, falam que, em síntese, o trabalho degradante é aquele desempenhado sem o respeito mínimo aos direitos sociais constitucionalmente assegurados, né? Como o salário pelo serviço prestado, a possibilidade de dispor desse salário, que não acontece quando tem uma servidão por dívida, né? A jornada de trabalho legal, não só as 8 horas né, diárias, as 44 horas semanais, o respeito às horas extras, mas os intervalos, a produtividade, o direito ao lazer,
né, também. As garantias de saúde e segurança são importantíssimas, os números de acidente do trabalho são monstruosos. O direito à moradia, à higiene, à alimentação, são todos direitos fundamentais dos trabalhadores que a gente vê lá no rol do artigo 7º. Então, a gente percebe que para compreender o que são condições degradantes, a gente precisa recorrer ao direito do trabalho. Então, por isso que a gente sempre está nesse intercâmbio, direito do trabalho e direito penal, porque o conceito se completa nessas duas áreas. Então, também é muito legal a gente ter isso em mente. Então, assim, avançando, a gente ainda temos para falar a portaria do Ministério do Trabalho, essa portaria 1293 de 2017, que ela tentou trazer conceitos objetivos do que são jornada exaustiva, condições degradantes. Ela também fala o que consiste em trabalho forçado, as outras hipóteses, mas eu fiz esse recorte, trouxe a jornada exaustiva, que não é o objeto do nosso tema, mas eu acho que é importante falar, porque nos casos em geral, ela sempre aparece junto com as condições degradantes, né? É uma dupla. Porque dificilmente alguém que está ali em condições degradantes está trabalhando as horas regulamentares, né? Não está. Principalmente no trabalho doméstico, que a dinâmica é a mulher está ali para servir. Então, antes de todos acordarem, ela começa a prestar o serviço, não para, está o dia inteiro à disposição e vai até dormir. Então, não tem jornada. Quem não tem jornada de trabalho não tem vida, não tem tempo para se dedicar a ter a sua própria família, a ter um relacionamento, a ter um lazer, a ter educação. E aí a gente vai percebendo isso e vai vendo que todos esses aspectos que eu acabei de falar são aspectos que faltam na vida das trabalhadoras resgatadas. Elas não tiveram outro convívio, elas não têm uma família, elas não tiveram educação, lazer. A vida está ali naquele servir, naquela disponibilidade absoluta. Então, também é um cenário que se soma às condições degradantes, né? E quando a gente fala em trabalho escravo, a gente pensa que está violando a dignidade da pessoa humana, não ter acesso a esses direitos básicos, essas áreas da vida fundamental, também está ferindo a dignidade. Então, também está construindo o cenário de exploração. Então, e voltando aqui para a portaria do Ministério do Trabalho, essa portaria é muito importante. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver um relatório de fiscalização, mas aí ele narra o caso que ele está vendo, no caso concreto, e fala, olha, isso aqui encaixa neste conceito da portaria. Isso também foi uma evolução da atuação do Ministério do Trabalho, que os relatórios ficam fundamentados, ficam objetivos, o que possibilita que as próximas órgãos, né, as próximas instituições da justiça que for lidar com esse caso, consigam oferecer uma resposta adequada. Porque ninguém está viajando, eu acho que a jornada... Não, eu acho que é condições degradantes é isso aqui eu estou vendo no caso concreto, então tipificou, agora a gente tem que agir. Então, no aspecto do direito do trabalho, a gente vai agir no direito individual, buscando os direitos da vítima, a gente vai agir no direito coletivo, e no aspecto penal, a gente vai buscar a repressão penal, que é a aplicação do tipo e condenação em lei. Então, esse é o cenário. Estou aproveitando para dar o panorama de tudo aí, para vocês ficarem bem completinhos. E que isso também vai servir para o trabalho doméstico. Mas agora, avançando, que eu prometi caso prático, né? Estou aqui há 15 minutos só tagarelando. Vamos lá. Condições degradantes no trabalho doméstico. Trouxe essas fotos, também retiradas de relatórios, para vocês verem, vocês sabem o que é condições degradantes. Então, assim, na primeira imagem, que tem os fogõezinhos, foi uma casa que a pessoa, isso aqui era um porão, a pessoa vivia nesse porão, não tinha janela, não tinha banheiro, as necessidades, tudo era resolvido nessa pia aí, que também era usada para cozinhar, não tinha comida, não tinha geladeira. Assim, gente, o caos total, assim, não é condição que você dá para um ser humano viver. Isso é gritante. O quartinho que a pessoa morava, isso aqui, né,
amontoada, a pessoa morava. Imagina você colocar uma pessoa para morar, passar 50 anos tendo todas as experiências de vida, né? Viola a dignidade, né? Dói. Eu gosto de falar assim, se a gente não gostaria de viver nesse lugar, é porque certamente ele não é adequado para nenhum outro ser humano. Né? É uma experiência um exercício muito bom de se fazer. Aqui na imagem à direita, no canto, que tem um cachorrinho, era a cama, que a trabalhadora passou também décadas morando, não tinha colchão, uma sujeira, mofado, tá vendo? Essas as situações que são encontradas pela fiscalização. E situações assim, isso aí não num lugar muito longe daqui, são situações em capitais, em residências, que você olha a fachada, a residência é bonita, toda arrumada, mas a trabalhadora é relegada a esse plano. Então, é diferente daquele cenário rural, aquele cenário do carvão, que tem aquela poeira, mas é degradante igual, né? Falta o mínimo de higiene, de saúde, igual. Só muda os arranjos, né? Mas a cena é igual. Aqui eu citei, eu trouxe um relatório de fiscalização para vocês verem que, na prática, a gente fala assim, é porque viola os direitos fundamentais do trabalhador, mas não é tão fácil, porque, na prática, as pessoas prestam um depoimento e, a partir daquele depoimento, a gente tem que extrair o que consiste. Essas tarjinhas eu coloquei para preservar o nome das pessoas, e aqui fica uma dica, né? Com a LGPD, a gente tem que tomar muito cuidado para não identificar as pessoas. Então, assim, artigos que vocês forem escrever, coloca as iniciais, coloca nomes fictícios, não para proteger os dados pessoais. Isso aí tá na ordem do dia. E a gente às vezes esquece, né? Acha que não tem relevância, mas tem sim. Então, assim, esse depoimento, a gente vê assim, foi um depoimento do filho que falou em relação à mãe dele. A mãe dele era a vítima da situação. Sua mãe lava prato, faz comida, lava roupa, lava banheiro, faz todo o serviço doméstico da casa, acorda cedo e faz o café. Que sua mãe também faz a janta e que ela não recebe nada pelo trabalho doméstico realizado na casa. Então, aqui a gente já vê o quê? Ela faz todos os serviços domésticos da casa ao longo do dia inteiro e não recebe por isso. Então, aqui já está faltando o direito a perceber o salário, o direito à jornada, e a gente vê que ela tem uma disponibilidade absoluta, ela também não tem outros direitos fundamentais. Como eu disse, o lazer é um deles, né? O desenvolver a sua própria vida. Está ali sempre à disposição. Que ela não recebe nenhum pagamento há 8 meses, que antes disso recebia por mês, no máximo, 100 por R$100. Então, assim, ainda que ela recebesse algum valor, não era o salário mínimo. Era quase que, assim, um favor, né? Estou te dando isso aqui porque eu sou muito legal. Então, direito ao salário, violado. Que nunca recebeu nenhum dinheiro pelo trabalho doméstico. E aqui, no quadrinho do lado, aí continua, né? Que ela lava, que ela torce as roupas, prepara os alimentos, realiza outros serviços, que passou a viver no barracão anexo à casa, que a empregadora nunca pagou pelos serviços, e nesse caso ainda a empregadora se apoderava da pensão que ela recebia. Ela ficava com o cartão do benefício social, da pensão do marido, e ela sacava para ela, a empregadora. A senhora resgatada, a vítima, nunca viu a cor desse dinheiro. E nesse barracão que ela morava, tinha esgoto, excrementos de animais que viviam no quintal, nas coisas dela. Então, assim, o cenário que essa vítima é encontrada. Isso não tem muito tempo. Minas Gerais, 2017, foi o primeiro caso. Aqui eu trouxe outras 2 imagens, retiradas também dos relatórios, para a gente justamente treinar o nosso olhar, porque, assim, muitas pessoas não acham estranho uma mulher, né, uma mulher negra que experimenta uma escassez material, morar na casa de alguém de favor, realizar todo tipo de trabalho, morar num cantinho improvisado, não ter roupa, não ter condições de segurança, né?
tá ali, não acha isso normal. Mas a gente tem que perceber que isso não é normal, não é correto, e tem um motivo, né? Tem um motivo. E qual que é o motivo? O motivo é histórico, igual eu fiz a introdução com vocês, a condição análoga à de escravo, né? O nosso imaginário enquanto sociedade, ele é permeado por esses padrões, né? De hierarquia de classe, de gênero, de raça, em que determinadas pessoas foram feitas para não ter voz, para não ter direitos, para servir, né? No nosso caso, nós estamos falando de mulheres negras, pobres, com baixa escolaridade, e isso não é de hoje, isso é lá desde o período colonial. Eu não sei se você sabe, mas lá no período colonial tinha uma figura da agregada, recebia esse nome, agregada. Agregada era uma mulher pobre, não necessariamente negra, porque não necessariamente ela era escrava, podia ser livre e pobre. Então, ela ia morar na casa de pessoas mais abastadas, e ela morava ali, ela era quase que um bem da casa. E ali ela realizava todo tipo de serviço e recebia em troca moradia, alimentação e roupas. O mínimo para ela sobreviver. E aí, isso é o quê, gente? Isso a gente vê hoje nesses casos que falam assim, peguei para criar a menina. É a mesma coisa, só que continuou ao longo do tempo como se fosse algo natural, cultural, como se não fosse errado. E é isso que a gente tem que desconstruir. Não, isso aqui continuou, passou despercebido, mas não vai passar mais, porque não é natural, não é legal, né? Teve a escravidão, a abolição da escravidão, mas o cotidiano dessas mulheres, né, das descendentes dessas mulheres que reúnem essas características, continuou o mesmo e invisibilizado. Até que um dia, né, alguém falou assim, não, peraí, isso aqui é trabalho escravo. Porque o conceito tem que aplicar aqui também. Condições degradantes não é isso. Jornada exaustiva não é isso. Eu não estou vendo isso aqui no caso? Não, é trabalho escravo. Vamos, né, tomar as providências adequadas, né. Então, eu gosto muito dessa figura da agregada, que eu cheguei na minha pesquisa, que a minha pesquisa de mestrado foi justamente sobre a invisibilidade do trabalho escravo doméstico. E eu queria saber, assim, tá, mas de onde surgiu isso? Cadê as mulheres? Quem que são essas mulheres? Qual que é a raiz? Que a mulher escravizada fazia? Então, vamos ver se a gente consegue puxar um fio. E aí eu cheguei nessa figura da agregada, e eu falei assim, tá aí, a continuidade tá aí. E passou, né? Então, é isso. Aí o Marco mandou o título da minha dissertação, que é isso mesmo. Eu vi um outro comentário que sumiu, depois vocês fazem a rodada de perguntas aí. Se eu for mexendo nas telas, tem perigo de eu fechar tudo. Então, vou adiantar os casos aqui. Eu peguei esses casos, gente, no site do MPT, em jornais, para trazer o que é noticiado, que justamente a gente fala assim, isso aqui é o trabalho escravo, né? E recentes em diferentes lugares do país, que mostra que não era só um caso, e tem outros milhares de tantos outros casos que a gente ainda não alcançou. Então, nesse caso de Minas Gerais, a vítima, ela recebia algo entre 100 e 200 reais, e quando quebrava algum bem, os valores eram descontados. Ela não sabia o que era salário mínimo, né? E a pessoa ainda ficava com o cartão bancário dela. Então, o que a gente vê de direitos negados aqui? Vamos lá. Direito ao salário, né? Essa prática, esse desconto, quebrava alguma coisa. Ela não recebia nem salário ainda, ela recebia um troco, né? E essa prática não é a prevista na CLT. E essa prática de ficar com cartão é um apoderamento além de documento, a pessoa praticou outro crime, de furto, né? Ainda tem isso. E aí, ó, o segundo caso, esse caso é recente, esse caso é muito triste. Uma trabalhadora doméstica de 76 anos foi resgatada em Copacabana após mais de 50 anos de trabalho doméstico. 50 anos vivendo naquelas condições degradantes, naquele quartinho,
sem ter salário, sem ter oportunidade de vida, sem ter educação, né? Condições mínimas de todo ser humano. A vítima começou a trabalhar quando tinha 22 e desde então prestava serviço sem que tenha notícia de pagamento de remuneração ou outros direitos, como férias. Claro que não tem férias. O trabalho da pessoa, a missão de vida da pessoa é servir a família, como que ela vai ter férias? Tem que estar ali servindo todo dia, né, sem parar. A idosa dormia num sofá, condições de moradia, não tinha. E porque caso ela precisasse levantar de madrugada para cuidar de uma mulher de 100 anos. Ela usava um pequeno banheiro na parte externa da casa. Então, aí você já vê a diferença. Ela está ali na casa, mas ela não se confunde com aquela família e ela não tem permissão para acessar outras partes da casa. É o banheiro externo. Aí não recebia salário, embora alegassem que ela seria pessoa da família. Mais para frente a gente vai debater essa questão da pessoa da família, mas aqui a gente já vê a contradição. Apesar de falar que ela era pessoa da família, na escola ela era identificada como babá, vendo que não era família nada, era uma trabalhadora que tinha os direitos violados, e essa desculpa, vamos ver se cola, né, para ela trabalhar aqui de graça para gente a vida inteira sem ter direito nenhum. Então, eu já mostrei para vocês algumas fotos, alguns casos, eu acho que, espero que vocês estejam percebendo como a tipificação, né, do crime, no caso concreto, é bem parecida, né, em todos os casos. Se a gente mistura, tira o nome, tira o lugar, a gente já não sabe qual que é qual. Tem um modo operandi, né, tem uma marca, o trabalho escravo doméstico. A gente vai percebendo isso à medida que os casos vão aparecendo, não é algo aleatório. E justamente a gente percebe que não é algo aleatório e a gente percebe a raiz histórica. Muito importante essa raiz histórica, porque a gente conhecer a história, a gente consegue romper um padrão e fazer diferente dali para frente. Então, acho muito importante a gente ter essa visão clara, né? O motivo da origem, a gente conseguir parar. Mais um caso, esse agora em Ribeirão Preto. Vocês vão ver que é similar, e uma das características primordiais de configuração das condições degradantes é a falta de pagamento de salário. E a falta de pagamento de salário é algo grandioso, porque sem salário, todo mundo aqui trabalha. Todo mundo trabalha pelo salário. Você não, por mais que você ame seu emprego, porque você precisa daquele dinheiro, você está vendendo o seu tempo, você está vendendo a sua habilidade, né? Você precisa daquele dinheiro para você realizar outras coisas na sua vida, para você sobreviver. Então, é importantíssimo que você receba esse valor para você empregar, né? Para você pegar, por exemplo, comer, pegar um ônibus. Tem casos de trabalhadora resgatada com 60 anos que nunca pegou um ônibus na vida, não sabe pegar um ônibus. Então, assim, capacidade de autodeterminação, não tem. Liberdade pessoal, não tem. Não tem um mínimo de autonomia, né, enquanto pessoa. Isso foi minado desde a infância, com o propósito de mantê-la ali, né, um propósito muito peculiar. E aí, já trazendo um plus aqui, é uma dificuldade do resgate. Você pega uma mulher dessa, uma senhora, que passou 50 anos numa casa, fala para ela que, ok, você está no trabalho escravo, estamos te resgatando. Vai viver. Não funciona, né? A pessoa não tem autonomia, ela não aprendeu a viver, pelo contrário. Isso em nenhum momento foi ensinado. Você não tem nem educação. E isso é uma diferença muito sensível do trabalho rural para o trabalho doméstico. Porque o trabalho rural, a gente vê essas hipóteses de migração. O trabalhador é recrutado no Nordeste, por exemplo, vem para o interior de Minas Gerais trabalhar na produção de café, por exemplo. Aí chegou a fiscalização, constatou alojamento precário, condições degradando, jornada exaustiva, rompeu um vínculo. Tinha um vínculo empregatício. Paga as verbas e esse empregador vai falar assim, tá bom, vou voltar para minha casa. Agora, no trabalho doméstico não tem isso, porque esse vínculo muitas vezes foi rompido na infância. Não tem para onde voltar.
não tem de onde continuar, porque a vida foi sempre ali, naquele seio familiar, naquele ambiente de exploração. E sim, por isso que o pós-resgate tem que ser muito bem trabalhado. E a gente está muito longe de oferecer, porque tem que trabalhar condições psicológicas, tem que ensinar essa pessoa a viver, a ter autonomia. Então, é todo um trabalho que envolve várias áreas, que não é só a rescisão, principalmente o psicológico, né? Porque tem mulheres que falam assim, não, mas era minha família, é o único, além de ser um vínculo violento, é o único vínculo que ela conhece. Então, é muito difícil você desconstruir tudo do dia para a noite sem colocar outra realidade no lugar. Então, isso é algo que precisa ser trabalhado, aperfeiçoado, e em várias áreas, né? Não é só o direito, é o serviço social, a psicologia. Então, essa mente, assim, e principalmente o serviço social, o pessoal que trabalha nos CRAS, eu estive conversando com algumas mulheres recentemente, justamente essa dificuldade em perceber o trabalho escravo doméstico, porque ele está na residência, porque ele é muito bem mascarado, por tudo que a gente tem conversado aqui, e o de resgatar, né, o pós-resgate. Então, é uma dificuldade. Mas aqui já vamos voltar para o nosso objeto, as condições degradantes. Esse caso aqui, a trabalhadora, ela prestava serviços ao casal todos os dias sem receber salário. Não conhecia dinheiro. Então, o salário foi o ponto de partida dessa nossa viagem. É importante frisar que a vítima, como a própria afirmou em seu depoimento, começou a trabalhar ainda criança, na casa de outra família. E ela foi cedida para os atuais empregadores após o falecimento da antiga empregadora. Porque a gente vê que a pessoa é tratada como um objeto, foi cedida. Porque direito civil, a cessão é de bem, né? Pessoa não é, você não cede pessoa. Então, olha, a próprio emprego das palavras já revela como que a trabalhadora, né, a vítima é vista. Não é vista como pessoa, é vista como uma coisa, tem uma função de servir, né? Então, também traz muito significado. Sem estudo, sem amigos ou relacionamentos amorosos, se submeteu a tal situação por ser extremamente vulnerável. Mulher, negra, de origem humilde, analfabeta. É o perfil das vítimas. Né? Além de ausência de remuneração, não havia controle de ponto, nem folgas semanais, em troca do que lhe era dado pelos empregadores, sem qualquer controle do quanto recebia, nem com periodicidade. Então, às vezes, ela recebia algo. Então, aqui, sem controle de ponto, nem folgas, aí já mostra a jornada exaustiva. Né? A jornada exaustiva, quando o caso aparece pra gente, aparece assim, porque eu trabalhava de tal hora a tal hora, não tinha folga, não tinha férias. Aí você vai vendo a coisa se materializando. O caso, tô batendo bastante nessa tecla, porque vocês vão para a linha de frente, precisam atuar, precisam transcrever esses casos para o mundo jurídico. Como é importante, a partir de um caso, você perceber a violação de direitos, que ela já não vem pronta, assim, violou o direito tal. É a gente que tem que construir isso, tem que conseguir extrair e inserir na norma. Né? Esse que é o trabalho, que é um treino. Aqui, em outro caso, vocês vão ver que as condições degradantes também soma todas as outras que a gente já viu. Ó. O grupo encontrou, esse caso aqui é a foto, a primeira foto que eu mostrei para vocês, do que tem um fogãozinho, que está no porão, sabe? Foi esse caso. Ao chegar na residência, o grupo encontrou a empregada doméstica morando em um depósito de tralhas e móveis no quintal da casa, dormindo em um sofá velho, sem receber alimentação. Nesse caso, os vizinhos jogavam coisa no muro. Ela pedia dinheiro para comprar comida, né? E ela estava trabalhando e não tinha uma contraprestação para isso. Sem acesso a banheiro, falei que no lugar não tinha banheiro, e sem salário regular, né? Então, as testemunhas no local confirmaram a situação. Outro caso, em Pernambuco, agora, vocês veem, né? Também não tem local. É em todo o Brasil, a todo tempo está acontecendo. Né? É resgatado em Pernambuco, 49 anos, e foi dada. Esse foi dada também reforça
a objetificação, né, da pessoa. E é muito comum nos casos. Não, essa pessoa é minha, ela é minha cria, minha agregada, ela foi dada, foi cedida. Não é isso. Cadê a dignidade da pessoa humana? Coisificação do ser humano. Isso é básico, isso é básico. E isso é o que a gente vê a todo momento violado nos casos de trabalho doméstico, trabalho escravo doméstico. Desde a infância, ela cuidava dos filhos deficientes, além de ser responsável pelos afazeres domésticos, sem nunca receber qualquer remuneração. De novo, sem remuneração. Cuidava dos filhos da empregadora e fazia todos os serviços domésticos na casa. Então, isso, fazer todos os serviços também já é mais um indicativo da jornada exaustiva. Nunca frequentou escola, nenhuma frequentou escola. O direito à educação é o primeiro que é suprimido, justamente porque o direito à educação, a educação move o mundo, né? Move a pessoa, né? Dá autonomia, dá a possibilidade dela se autodeterminar. Não saía da residência sem alguém da família, nem tinha contato com os parentes. Então, também faz parte, romper o contato com os parentes, com o mundo exterior, ainda que não seja uma proibição expressa, fulana, você não pode sair daqui. Mas são práticas, são gestos, são sutilezas. A pessoa sai, onde você foi? Professor, você só pode sair para isso. Então, são práticas, gente, que vão se inserindo no cotidiano dessas trabalhadoras, que vão minando a capacidade delas se autodeterminar. É muito importante, aqui a gente já está vendo casos em que já houve resgate, mas é muito importante a gente saber que isso não acontece da noite para o dia. E que esses casos de criança, também é muito sensível a gente notar que a criança chega na casa, ninguém fala assim, ó, toma vassoura, toma o pano, você vai limpar isso, você vai fazer aquilo. Não, está muito mais enraizado na nossa cultura. Se a gente faz uma entrevista com essas mulheres, elas falam assim, não, eu sabia que eu estava ali para trabalhar, eu sabia que o meu papel era servir. Como isso está entronizado nelas, o papel que elas estão ali para desempenhar. Então, assim, é muito mais profundo de ser desconstruído, né? Porque ao longo de séculos, é intergeracional, né? A dificuldade, né? É cultural, essa lógica colonizadora que está no cotidiano, nas vidas, nas práticas, e são gestos, vocês vão ver que são pequenos gestos que levam essa mulher a ser mantida ali por tantos anos, não é nada muito drástico, assim, violência física exacerbada, porque nesses casos, eu sempre gosto de fazer esse comparativo, tem caso que a pessoa chega assim, ó, tô te contratando para ser minha empregada doméstica, beleza? Beleza. Ok, isso foi um acordo expresso. Aí leva essa mulher lá para casa para ser empregada doméstica, mas não paga salário, impede ela de fato de sair, ou castigos físicos, violência, isso não dura muito tempo, é gritante, as pessoas percebem, a pessoa percebe. Então, quando tem um vínculo ali de emprego solidificado, qualquer violação de direitos é muito mais fácil de ser percebida. Diferente dessa lógica, porque começou a trabalhar aqui anos e foi ficando de favor e tudo, vai entronizando na pessoa aquele dever, aquela violação que se repete dia após dia, até que ela percebe, é a vida dela, é a vida dela. Também é muito difícil chegar para essa mulher e falar assim, você é uma escrava contemporânea, você foi vítima de escravidão, você está derrubando tudo que a mulher entende, você está, a autopercepção dela, é algo muito delicado de se fazer também, né? Então, assim, são várias nuances do trabalho escravo doméstico que requerem uma sensibilidade extra de quem está lidando com isso, né? A própria abordagem e percepção do que está acontecendo também. E agora o ponto polêmico, né? Que eu falei que a gente tinha falado desse quase da família. Eu pergunto, né, para vocês. Quando a pessoa fala assim, ser quase da família, exclui o ilícito de trabalho escravo? Tá tudo bem? Não, então é da família, então pode escravizar, tá liberado. Tem isso? Pode. Gabriel falando de forma alguma, eu também acho que não, Gabriel. Claro que não. Mas será que é assim mesmo na prática? É assim que funciona? Vamos ver. Nesse caso aqui, vou decepcionar você, gente, assim, desculpa. Esse caso aqui, eu já foi
eu não me lembro o ano, recortei ele, mas também foi um caso de resgate de uma trabalhadora doméstica por 32 anos, né? Ela foi resgatada da casa de um pastor. Deram um nome fictício para ela. Aí a gente vê aqui as condições degradantes que nessa altura todo mundo já é expert. Ela era responsável pelos serviços domésticos, recebia em troca moradia, comida, roupa, alguns presentes, mas nunca teve salário nem conta bancária, nem tirava férias, ou interrompia os afazeres nos finais de semana. A fiscalização considerou ocorrência de trabalho forçado, condições degradantes e jornadas exaustivas. Se vocês fossem juízes, a fiscalização, procuradores do trabalho, procuradores da República, vocês também constatariam isso, né? Essa descrição aqui já está tranquila, né? Estão treinados nesse olhar. Mas, vejam só, o empregador, né, e os filhos, a família, discordavam. Não é trabalho escravo, não. Porque a Maria era tratada como se fosse uma filha, desde que chegou à casa. Ou seja, ela supostamente era filha. Então, tá tudo bem, né? Ela trabalhar sem... Ao nível da desculpa, eles tentam fazer colar. E esse quase da família está ligado à família... Esse quase da família está ligado à figura da agregada, que eu falei com vocês, a origem histórica está ali. A troca de moradia, alimentação, né, pelo serviço que ela realiza, que ela não percebe que é um serviço que deve ser remunerado. Ao contrário, ela acha que o pouco que ela recebe, ela ainda deve uma gratidão àquela família, né, por ter condições ali mínimas de sobreviver. Mínimas, quando eu falo, é mínimas mesmo, né? Porque tem a dignidade violada. Então, assim, a gente vê que os empregadores, quando são pegos no flagra, eles usam esse argumento quase da família, tá? Que é muito tempo, quase da família. E também não só, né? Recentemente teve esse caso na Bahia, que a própria Justiça do Trabalho, pela situação, falou assim, não, ela estava inserida ali no ambiente familiar, então não vejo que é trabalho escravo. Então, assim, foi um argumento acatado pela Justiça, né? Tinha todas essas condições, né, que falta de salário, realizar todo tipo de serviço, né, pra vocês não ficarem cansados de mim, então estou abreviando. E aí o argumento do juiz foi o seguinte, ó, a sentença foi publicada no começo do mês. Em seu âmago, naquela casa, ela nunca encarnou a condição essencial de trabalhadora, mas de integrante da família que ali vivia, donde se infere que, sob o ponto de vista do direito, jamais houve trabalho, e muito menos vínculo de emprego. Ou seja, a justificativa colou, né? Então, excluiu o ilícito. O que a gente está falando aqui que não exclui hipótese nenhuma, está tudo errado, colou na justiça. Né? Olha só como a gente ainda precisa caminhar muito, né? Como a gente ainda precisa caminhar muito. E aqui, eu intitulei esse slide de armadilhas do afeto, né? Porque é uma armadilha. É um discurso que não é real, que não mostra o real sentimento daquela família em relação àquela trabalhadora. Não é a verdadeira intenção acolher, adotar, ter mais um membro da família, né? Justamente tira o direito trabalhista dali do foco, né? E aquela trabalhadora vive num limbo, porque ela não é nem da família, ela é quase da família. Ela está na casa, mas ela não pertence à casa, não pertence à família. Tem espaços que ela não ocupa, tem liberdades que ela não goza. Então, e ao mesmo tempo, ela também não está numa relação de trabalho, uma relação de emprego. Então, ela está ali no limbo, ela não é uma coisa nem outra. Não tem nenhum benefício. Só tem os ônus, né, de realizar o serviço, de servir, sem receber nenhuma contraprestação, ao longo de toda a sua vida, sem ter nenhum direito assegurado. E aí, essa violação que vai só se somando, né? Então, esse artifício do afeto, né, tecnicamente, a gente fala que tira a voz, né? Ele cria uma realidade que não existe.
né? Ah, não, mas eu não posso ter afeto. Não, pode ter afeto, pode gostar. Não, não é um problema. O problema é quando você usa um suposto afeto que não existe para explorar, para negar direitos. E é isso que a gente vê nesses casos. Essas trabalhadoras que vão desde muito novas, passam a vida inteira nessas condições que a gente já viu, né? E também reforçar, né? Essa troca do que é devido. Quando você trabalha, você espera receber um salário, você espera receber moradia, alimentação, vestuário, seu salário para você ter acesso a essas coisas, né? Isso não pode ser trocado como um favor, né? O direito não é favor, né? Jamais. Então, essa armadilha do afeto, né? Esse subterfúgio que é usado para justificar toda essa violação, né? Então, deixei aqui registrado. Essa imagem, eu gosto muito de usar ela para exemplificar como que funciona, né? Porque você vê as mulheres brancas, essa imagem é do período colonial, senhoras, né? E as escravizadas. Então, toda a imagem comunica as hierarquias, as mulheres estão em pé, as outras estão sentadas, servindo. Apesar delas estarem no mesmo ambiente, né? As escravizadas, as mulheres negras, têm um papel de servir, né? Elas não desempenham as mesmas atividades. E isso parece assim, inofensivo, mas isso vai passando de geração em geração, até que chega num ponto que tem a empregada doméstica, né, esse quase da família, que não senta na mesa, a mesa para tomar as refeições, que não senta na sala para assistir uma televisão, que não vai em festas de família, que come no quartinho de empregada, mas é quase da família? É quase da família, não é da família. Então, assim, apesar de não ser nada dito, né, essas emoções são a todo momento comunicadas, transmitidas nessa relação, e que vai delimitando o espaço, né, e reiterando a violência. Então, isso aqui é algo, assim, um ponto-chave, assim, do trabalho escravo doméstico, na minha visão, essas armadilhas do afeto, né. Para a gente arrematar, fiz uma listinha aqui, né, dos elementos mais comuns da degradância, que é o campeão, a realização de serviços domésticos sem a contraprestação devida, a troca por moradia, alimentação e roupas, né, gerando um endividamento moral, como se aquilo fosse receber isso, o mínimo, se fosse um favor e não um direito, né, a negativa de acesso à educação, né, essas mulheres não estudam, não tiveram educação, a maioria são analfabetas, o que é muito triste, a privação do convívio social e familiar, elas não têm, não convivem com outras pessoas, não têm outros círculos, o vínculo com a família é rompido, e também não desenvolvem, né, não cria a sua própria família, porque se ela sai de casa, daquela casa, para ter a própria família, ela está abandonando o empregador, então eles vão perder a mulher que presta serviços. Então, o raciocínio é sofisticado. A falta de liberdade e de permissão para gerir a própria vida, né, que é aquele ponto-chave da autodeterminação. Quero muito que vocês levem isso com vocês. A falta de meios, né, higiene, privacidade, conforto, lazer, são direitos fundamentais. Negativas de direitos trabalhistas básicos, né, que decorrem do não reconhecimento formal como trabalhadora. Se a pessoa não é uma trabalhadora, se ela é algo, né, quase um bem que está ali, você não tem que, né, reconhecer direito, tá? Justificada a exploração. Ausência de jornadas e descansos, ausência de documentação básica, gente, isso é muito sério. Tem pessoas, né, mulheres que são resgatadas que têm, assim, a certidão de nascimento, ou nem isso. Não tem um RG, não tem um CPF, né? Como a pessoa está totalmente à margem, né? Não tem um ato básico, né, de cidadania, você ter um documento é um direito básico. Isso também é negado, também é muito triste, né? E essa noção de um suposto dever absoluto de servir, que é o que mantém ela ali, né, naquela situação. Então, isso aqui é o rol, né, que a gente apura, que eu trouxe aqui para vocês levarem, e é isso, né? A síntese é essa, né? O nosso objetivo aqui é treinar o olhar, né? É perceber as peculiaridades do trabalho doméstico, né? Para que a gente possa fazer a subsunção dos fatos à norma. Porque a chave, a partir do momento que você oferece uma leitura objetiva, está resolvido, né? E perceber como a dinâmica do trabalho escravo doméstico
nega à trabalhadora a condição de ser sujeita de direitos, nega a dignidade, né? Como todos os casos demonstram. E eu finalizei a apresentação, trouxe aqui o meu livro, né, que foi fruto da minha dissertação de mestrado, justamente sobre esse tema. Eu deixo aqui para vocês conhecerem, depois, se quiserem, eu posso passar o link. Tem e-book e tem ele físico, para vocês se aprofundarem no tema. Espero que gostem. E trouxe também, como aqui é um grupo de estudos, outras 3 referências de obras para vocês aprofundarem aí o estudo. Depois eu posso passar o link, tá, Leandro e Júlia? Eu trouxe aqui só as fotos. Esse primeiro livro, Escravidão Contemporânea, é uma coletânea elaborada de artigos do Ministério Público Federal, uma coletânea de 2017. Eu até trouxe aqui, ele foi organizado pela Procuradora Regional da República, a doutora Márcia, que infelizmente faleceu ontem. Eu fiquei muito triste com essa notícia, que eu admirava muito, então trazer essa referência aqui é uma forma de homenageá-la. Ela era muito atuante no combate ao crime organizado e conhecida na instituição. Mas é uma obra riquíssima, com muitos artigos, então espero que vocês se aprofundem. Esse segundo livro foi publicado agora pelo Ministério Público do Trabalho, né, Escravidão, Gênero e Raça. Os artigos são todos voltados com esse recorte. Então, vocês vão ver muita coisa de trabalho das mulheres, né, trabalho escravo doméstico. É bem interessante, tem muitos artigos legais. E esse terceiro livro foi um livro organizado pela professora Lívia Miraglia, coordenadora da clínica, que são As Cartas Delas. Esse livro eu contribuí com um artigo, escrevi uma carta para uma trabalhadora doméstica resgatada. A gente foi convidado pela Lívia para escrever cartas às mulheres, podia ser para nós, né, para outras mulheres, e nessas cartas passar a nossa pesquisa, né, nossas angústias, o que a gente quisesse. Então, também é uma leitura que foge, né, aquela formalidade no direito, mas ainda assim tem um conteúdo técnico, e tem esse ponto da trabalhadora doméstica. Eu espero que vocês gostem também, aproveitem a leitura, e é isso, né? Finalizo por aqui, agradeço a atenção de todos, né, ao longo dessa hora, e aí vamos conversar as dúvidas que vocês tiverem, estou aberto aqui. Obrigada, gente. Pessoal, nossa, muito obrigado, Marcelo. O pessoal está mandando os parabéns aí. Obrigada. Nós que agradecemos. O pessoal está pedindo um material também. Eu envio para vocês. Obrigado. Eu vou terminar aqui, pessoal. Para quem acompanhou no YouTube, nós agradecemos, e semana que vem teremos nosso próximo encontro. Continue estudando com a gente. Obrigado.